queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao seminário aqui da América do Norte, onde nós temos conectados conosco todas as igrejas dos Estados Unidos da América e também do Canadá. E queremos dizer aos irmãos que o Senhor tem uma grande bênção para as nossas famílias através desse seminário. Portanto, nós vamos fazer o clamor. E nesse momento do clamor, peça ao Senhor para que Ele transforme a casa de cada um de nós um templo de adoração ao nome do Senhor, para que em todo este seminário nós possamos sentir, receber a presença gloriosa da ação do Espírito Santo e a presença dos anjos de Deus, dos anjos do Senhor, operando em cada família. Amém? Vamos nessa hora fechar os nossos olhos. Nesta mesma posição, nós vamos clamar pelo poder do sangue de Jesus. Faça isso, minha irmã, faça isso, meu irmão. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, clame ao Senhor nesta hora e peça: Senhor, opera na minha vida através deste seminário. Vamos orar. Eterno Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, em favor das nossas vidas, porque nós cremos que o sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário é poderoso para perdoar os nossos pecados e dar-nos, Senhor Deus, uma íntima comunhão com o teu Santo Espírito, e podermos, Senhor Deus, com ousadia, adentrar os portais da eternidade perante o teu trono de graça, pois assim a tua palavra nos assegura. E é nesta confiança que nós nos apresentamos diante de ti, como filhos necessitados da tua graça, suplicando perdão e comunhão contigo nesta hora, para que mais uma vez nós sejamos alvos da tua graça. Cada família, Senhor, reunida nesta hora, seja alvo da tua bênção e da operação do teu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com louvor ainda. sacrifice on Calvary you died for us.
Glória a Deus. Eu gostaria ainda de transmitir aos irmãos alguns dons espirituais e dizer, os dons espirituais é uma operação do Espírito Santo na vida da igreja. Esses dons espirituais são frutos de uma vigília de oração que os pastores e ungidos de toda a América do Norte, nós tivemos nessa última segunda-feira, onde o Senhor nos visitou maravilhosamente, concedendo dons espirituais para esta reunião que nós estamos tendo agora, para o seminário. E o Senhor mostrava que, através deste seminário, o Senhor estaria ampliando a nossa compreensão, a nossa visão, nos dando uma mentalidade nova, um entendimento daquilo que o Senhor está fazendo e o que Ele irá fazer. Meus irmãos, isso é muito importante, porque a obra de Deus ela é dinâmica, e o Espírito Santo, a cada momento, nos leva a um conhecimento maior daquilo que Ele está fazendo. E quando nós falamos a obra do Senhor, nós estamos falando da relação da igreja com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Nós estamos falando da sua vida, minha irmã, meu irmão, da vida de cada um de nós. Também o Senhor mostrava que durante este seminário, o Senhor enviava anjos no nosso lar, em especial. Os anjos chegavam ao lar de cada um. Era o tratamento individual com cada lar. E ele tinha uma espada flamejante. E o objetivo era iluminar fortemente as nossas casas e aquecê-la para repreender a frieza espiritual. Esse é um dos grandes inimigos do povo de Deus em toda a história, a frieza espiritual. Mas Deus não vai deixar isso acontecer conosco. E por isso ele está enviando os seus anjos com uma espada flamejante. E o que acontecia quando havia essa operação? Podia-se ver que as casas era como se fosse um bosque com plantações frutíferas. Aquilo que era infrutífero era removido. E nasciam, naquele lugar, árvores frutíferas, para que nós possamos ser alimentados pelos frutos, pelo fruto do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Eu quero ainda transmitir uma outra visão muito importante para esse seminário, e logo após, nós teremos uma palavra de glorificação por um dos pastores ungidos, em que o Senhor mostrava que a cada aula que era dada, eu chamo a atenção dos irmãos para isso, a cada aula que ia ser dada, são 3 aulas, um anjo se colocava ao lado do professor e ele tocava aquela trombeta. Isso era maravilhoso. E quando a trombeta era tocada, as revelações do Senhor, elas operavam no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir a um pastor ungido que faça uma glorificação ao nome do Senhor, já por esta operação, só mostrando a presença gloriosa dele no nosso meio. Senhor, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, pela tua presença gloriosa nesse seminário, pela bênção que o Senhor tem dispensado, pelos ministrados teus anjos, pelo soar da trombeta, Senhor, que traz uma comunhão maravilhosa com o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nesse seminário, pelas aulas, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o mantimento da tua igreja. Te louvamos assim por esta comunhão, pelo perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ainda vou transmitir mais um dom, porque ele é muito importante para as aulas. O Senhor mostrava que nós estávamos diante de um castelo medieval. E havia uma insistência da parte do Senhor para conosco. E essa insistência é que nós entrássemos naquele castelo. Alguns se perguntavam, mas eu vou entrar nesse castelo? A palavra entre. Quando nós entrávamos, meus queridos, neste castelo, nós éramos surpreendidos, porque havia uma mesa preparada
para todos nós. Havia um banquete preparado, lugar para nós assentarmos ali. E uma irmã, que nós entendemos que ela representa a igreja, ela dizia, não quero mais sair daqui. Não há nada melhor do que a comunhão com o Senhor, nosso Deus. Ali nós tínhamos resposta, cada alimento era resposta para as nossas necessidades. Isso é o que Deus quer fazer através desse seminário. Nós vamos ter mais uma palavra de glorificação por um dos pastores ungidos, e na sequência nós teremos a primeira aula deste seminário. Te adoramos, ó Deus, te bendizemos pelo teu grande amor, tua graça, pelo manifestar do teu glorioso Espírito. Te bendizemos por esse dia que tu reservaste para benefício do teu povo. Aleluia, te rendemos por todos que estão conectados. Te bendizemos, ó Deus, por aquilo que tu has de operar em cada lar, cada mente, em cada coração. Aleluia, te rendemos pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter a primeira aula. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos para o versículo 23. Primeiro Coríntios 11, 23. A palavra lê assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa palavra e rogamos que agora tu estejas operando nos corações de cada servo para lembrar e entender essa doutrina fundamental da obra do Espírito Santo. E rogamos e pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos ao primeiro slide. Então, vejamos que esse que acabamos de ler foi Paulo explicando que a celebração da última Páscoa em que Jesus participou, na qual ele mandou que os seus discípulos comessem do pão e bebessem do cálice, representando o sangue de Jesus. Então, a igreja precisa beber deste sangue espiritual para ter vida nele. Agora, a pergunta aqui que podemos ver no primeiro ponto é: essa doutrina é uma doutrina nova? Ela é uma nova doutrina? Foi a Igreja Maranata que inventou o clamor pelo sangue de Jesus? Essa é a pergunta. Nós vemos aqui que essa doutrina está na Bíblia, a partir do Gênesis até o Apocalipse, em toda a Bíblia, formam um fio de escarlate, mostrando que a doutrina do sangue de Jesus está em toda a palavra. É um projeto de Deus para a salvação, e é um projeto imutável. Então vamos a partir do Gênesis, vamos ver o que aconteceu no Gênesis. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles procuraram um recurso para esconder seu pecado. Eles procuraram um recurso. E Deus mostrou-lhes que aquele recurso era passageiro, que era um recurso que não resolvia o problema do pecado deles. E era um projeto deles, era o que eles encontraram como uma solução. Mas aí nós vemos que em Gênesis 3:21, que o Senhor fez Deus a Adão e Eva, a sua mulher, túnica de peles e os vestiu. Então, o que aconteceu?
O Senhor providenciou peles de animais que foram mortos pelo Senhor, e Adão e Eva viram pela primeira vez que o sangue era um projeto de vida. Vejam, eles viam um elemento que eles não conheciam antes, mas agora eles entendiam que eles tinham que morrer, mas que foram livrados pelo sangue daqueles animais que foram mortos. O sangue era o projeto de vida para eles. Então vamos adiante em Gênesis. Vemos aqui Caim e Abel. Caim ofereceu a Deus o fruto da terra. Deus aceitou? Pergunta, Deus aceitou? Não, Deus não aceitou a oferta de Caim. E por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque era o projeto de Caim. Era o projeto dele. Caim fez como os seus pais com as folhas da figueira. Ele tinha boas intenções, mas Deus não aceitou as intenções do Caim. O que Deus queria era o sangue do cordeiro. Era o projeto de Deus, o sangue do cordeiro derramado. Então, Abel oferece o cordeiro e Deus aceitou. Por que ele aceitou? Porque era o projeto dele, era o projeto do sangue do cordeiro derramado. Era a única maneira que eles iriam ser aceitos pelo Senhor Deus. Então vemos aqui que o sacrifício do cordeiro e seu sangue derramado foi o projeto que Deus revelou desde o princípio, desde Gênesis. E vemos aqui que o que Caim fez, ele fez na razão dele. Foi o projeto dele, na razão dele. Mas o plano de Deus é a revelação do sangue de Jesus Cristo. É a revelação. Então vamos ver agora, vamos para o Novo Testamento. Vamos agora e vamos ver João Batista apresentando Jesus. Quando João Batista apresenta Jesus ao mundo, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vemos aqui que isso foi uma revelação que o Senhor deu ao João Batista. Não foi que ele imaginou que... Não, ele falou, ele testificou. O Senhor me falou que aquele na qual a pomba aparecesse, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele sabia, por revelação, que aquele era o Cordeiro de Deus. Era o Cordeiro da Páscoa, era o Senhor Jesus. Então vejam, Caim criou uma religião. A religião das boas intenções, a religião das boas obras. Mas a revelação do projeto estava com Abel. A religião leva à morte. A religião leva à morte. Porque não resolve o problema do pecado. Não resolve. Não dá a vida. Não dá vida. Vejam, Caim não matou o cordeiro, mas ele foi e matou seu irmão. Então demonstra que a religião mata, a religião mata. Então, vejam, essa é a diferença entre o projeto de Deus, a obra de Deus e a religião do homem. Essa é a diferença que entendemos desde o princípio, desde Gênesis, que existe essa diferença. O homem, na sua razão, sempre cria religiões, cria teologias, ele cria filosofias, mas somente a revelação do projeto de Deus é o que vale para a salvação eterna. Então, a religião, o homem faz o que ele quer, mas na obra, Deus revela. A obra faz o que Deus revela. Então, vejam, o clamor pelo sangue de Jesus, tão importante, ela é importante para nós, porque essa doutrina está na palavra, não é somente da Igreja Maranata. Agora vamos para o ponto 2, significado. O que é o cálice? Por que o cálice? Qual é o significado? Falou assim: porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É isso que fala aqui. Né? Então, veja, o sangue, o corpo é o pão, e o sangue, o Espírito. O corpo é a igreja, o sangue, o Espírito. Os dois trazem vida. Esses dois elementos são os elementos básicos da ceia do Senhor, não é verdade? E eles significam morte e ressurreição. Porque um corpo vivo tem que ter o sangue dentro dele operando.
para que ele seja um corpo vivo. Por isso o Senhor falou assim: este pão é o meu corpo, e esse cálice do Novo Testamento no meu sangue, quando ele apresentou o cálice. Então, quando ele pegou o cálice, o Senhor pegou o cálice, se reuniu com os discípulos, ele mostra uma nova aliança. A aliança do Velho Testamento vai acabando, e ele já apresenta agora a nova aliança pelo seu sangue. E como é que ele introduz a nova aliança? Ele a introduz pela sua morte na cruz e o seu sangue derramado. Então ele substitui o projeto do Velho Testamento com o Novo Testamento. E vejo que não é um sangue biológico. A figura do sangue não se trata de um sangue biológico, porque o sangue biológico é apenas um tecido. Mas Jesus derramou mais do que um tecido na cruz. Ele derramou mais do que um tecido. Ele derramou a sua vida. Ele derramou o seu espírito. Então, o sangue é a figura da vida, e a vida que Jesus trouxe da eternidade, e por isso que o sangue é um símbolo do Espírito Santo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João 1,4, né? Portanto, quando a gente clama pelo sangue de Jesus, quando nós clamamos, estamos clamando não por um tecido, estamos clamando por essa vida, estamos clamando pelo Espírito Santo, que traz vida para nós. Então vejo que na Páscoa, Jesus substitui o cordeiro. Porque no Velho Testamento, quando eles tiveram que, na primeira Páscoa, eles tiveram que matar um cordeiro, aspergir, né, o sangue nas ombreiras da porta, no umbral da porta, e tiveram que, e assim, o anjo, né, quando veio, o anjo da morte passou por cima das casas, daqueles que tinham sangue. E era uma celebração da saída do povo do Egito. Agora Jesus, quando ele introduz a ceia do Senhor, que é a Páscoa, ele tira o cordeiro. Por que ele tira o cordeiro? Porque ele é o cordeiro. Ele ali já estava cumprindo aquela profecia. Já não era mais necessário haver um cordeiro figurativo. Ele era o cordeiro. Ele apresenta, então, ele apresenta uma coisa adicional. Ele apresenta o pão. O pão já estava lá, no Velho Testamento. Mas ele agora apresenta o vinho. Ele apresenta o vinho. Ele apresenta o cálice. E ali encerra, na sua crucificação, encerra todo o projeto do Velho Testamento e começa o projeto do Novo Testamento. Então, Jesus inaugura uma nova aliança, porque Jesus é o Cordeiro. E como eles comemoravam a saída do povo do Egito, nós comemoramos a nossa saída desse mundo, que estamos esperando ansiosamente para que aconteça. Estamos esperando esse momento. Vamos para o terceiro ponto, o cálice. Qual é o significado do cálice? O que significa? Em Israel, beber um cálice com alguém era usado, quando você entrava na família, se alguém ia beber com você o cálice, era usado naquela época para selar uma amizade, selar uma união entre duas ou mais pessoas. Então, se o dono da casa se afeiçoasse de você, ele lhe dava do seu próprio cálice para beber. Era um costume naquela época. Então, quando Jesus apresenta o seu cálice aos discípulos, era justamente esse o significado. É que ele estava agora selando o seu relacionamento com os seus discípulos. Beber do cálice de Jesus. Estamos selados, mas não selados para essa vida. Estamos selados com ele para a vida eterna. Para a vida eterna. E o selo, a Bíblia nos explica que o selo é o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, a ceia não é simplesmente uma simples comemoração, mas é uma forma de vida na qual nós devemos viver. Então, o que ele queria mostrar com o vinho que estava lá dentro daquele cálice?
ele estava falando do seu sangue, do sangue que nós devíamos beber, que os discípulos deveriam beber, que nós bebemos. Que fala do seu sangue, fala do Espírito Santo. O sangue de Jesus é o Espírito Santo. É a figura do Espírito Santo. Amém? Não é um tecido biológico derramado há 2000 anos atrás. O sangue de Jesus, pela qual clamamos, é a vida que é trazida para nós através do Espírito Santo. Então, o sangue de Jesus é uma figura do Espírito Santo. Vemos aqui 2 pontos aqui que podemos ver sobre o cálice. É o vinho. Primeiro, a alegria. O vinho nos dá alegria. Quem toma o vinho recebe essa alegria do Espírito Santo, né? Porque quem toma o vinho físico fica alegre, né? Mas nós não nos embriagamos com vinho, mas temos a alegria do Espírito Santo. Em Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, o vinho também tira o homem da sua razão. O vinho físico, ele fica embriagado, ele já não raciocina direito. Mas o vinho espiritual também tira o homem da razão e o homem passa a viver em função da revelação, em função do vinho, que é o que o vinho nos dá, que o Espírito Santo nos dá. Então, estamos selados por esse cálice, como diz em Efésios 1:13, diz assim: estáis selados com o Espírito Santo, da promessa. E qual é a promessa? A promessa da vida eterna. Essa é a bênção do vinho. Também tem outro aspecto, que quando aqui essa amizade era selada, nós agora somos partes dessa família daquele que selou. Ou seja, nós como servos de Deus, nós temos sangue diferente, DNA diferente, sangue diferente. Mas agora nós temos o mesmo sangue espiritual, sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, que nos faz todos de uma só família. Todos temos o mesmo sangue, estamos participando do mesmo corpo. Somos todos unidos em um no sangue de Jesus. Vamos para o próximo slide. Como é que eu estou no tempo aqui? Quanto falta? 15 minutos. 15 minutos. Obrigado. Então, vejam, irmãos, aqui nós vemos a morte e a vida, que é a função do sangue de Jesus, é morte e vida. Aí você pensa, como é que é morte e vida? Como é que pode ser essas duas coisas? Então, o vinho é o resultado do pisar das uvas, no lagar. Aqui está uma figura do lagar, né? Gráfico. E podemos dizer que o vinho é o sangue da uva, né? E Jesus é a videira verdadeira. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E assim, ele é essa uva que foi espremida, que foi pisada, que foi destruída, para que nós tivéssemos a vida do seu suco, do vinho que sai dela. Então, o processo de morte e de ressurreição para nós. O pisar da uva significa morte. O beber do vinho significa vida, ressurreição. Vida é ressurreição. Então, nós estamos agora, morremos para o mundo e vivemos pelo Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo. Então, nesse quadro aqui, que nós vemos aqui, quando eu clamo pelo sangue de Jesus, eu estou deixando para trás de mim tudo aquilo que pertence a essa vida. Eu estou clamando por vida eterna, quando eu clamo pelo sangue de Jesus. Quando eu clamo, eu troco a vida terrena pela vida eterna. É uma troca. Como assim como as uvas são pisadas, eu piso no mundo, eu deixo o mundo, deixo para lá. E eu coloco o mundo debaixo dos meus pés e ressuscito para uma vida eterna. Então, o exemplo é o seguinte: morrer para a carne. Morrer para a carne. Por exemplo, vamos supor, eu vou aqui mostrar um objeto. Esse telefone aqui, né? Estou mostrando esse telefone. Suponhamos que este objeto aqui, na minha mão, representa alguma coisa que me atrai, mas que não agrada o Senhor. Isso aqui é só um exemplo, irmãos. Não agrada o Senhor.
Mas quando eu clamo pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo me liberta dessa atração. Ele me liberta desse pecado, dessa coisa que me atrai, essa coisa que não agrada ao Senhor. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Experimente clamar na hora da tentação e você vai ver o poder do sangue de Jesus operando na sua vida. Então, quando eu clamo pelo sangue de Jesus, eu sou liberto e morro para o mundo e recebo vida eterna na libertação na qual o Espírito me concede. Então, o que aconteceu? Eu fui pisado, a minha carne foi pisada, foi esmagada. E eu bebo do vinho e eu ressuscito para uma vida nova. Por isso, essa prática tem que ser contínua. Porque isso não acontece de uma só vez, nós clamamos e não somos libertos completamente dos pecados. O nosso pecado volta. Caímos de novo, aí temos que clamar de novo quando vier a tentação para pecarmos. Paulo dizia assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Jesus em mim, essa é a vida que o Senhor nos dá. Então, Paulo conhecia isso. Paulo, temos o exemplo dele, que era, ele perseguia a igreja, mas quando ele teve uma experiência, então ele dizia assim, não vivo mais eu, mas a Cristo vive em mim. Porque Paulo recebeu essa experiência de vida e morte. Então, o projeto do homem, o projeto de Caim, o projeto do homem, ele cria um projeto, mas, infelizmente, quando ele descobre que o projeto não resolve a situação de morte dele, ele fica infeliz. O projeto do homem muda com o tempo, muda com as circunstâncias, por isso que as pessoas vivem dizendo que temos que atualizar a Bíblia para os dias modernos. O projeto do homem muda, mas Deus é eterno, ele nunca muda. O projeto do homem, sabe onde ele termina? Na lápide do cemitério. Nasceu em tal data, morreu em tal data. É isso aí. Há os que pensam que somente o projeto do homem traz as soluções, mas não traz. Não traz. Agora, o projeto de Deus, por exemplo, o projeto de Deus, por outro lado, ele é eterno. Ele faz com que o homem transcenda essa vida e não morra. Por isso que o Senhor falou assim em João 10:10, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, o projeto do Senhor, através do sangue de Jesus, não é uma religião. Não é uma religião. Porque a religião, o projeto do homem, esse leva à morte. Mas o sangue de Jesus leva à vida. Próximo slide. Ação interior. Vemos que... não, é o outro. É o anterior. Esse. Vamos ver aqui que vida é que nós recebemos através do sangue. Existe uma ação interior. E podemos clamar pelo sangue de Jesus quando estamos na necessidade de uma ação interior. Aquilo que muda aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos mudar. Não resistir à tentação, resistir ao mal, resistir ao pecado. Como é que vamos resistir essas coisas que são mais fortes do que nós? Mas quando vier a necessidade de recebermos uma bênção do Senhor, podemos clamar pelo sangue de Jesus. Clamamos pelo sangue de Jesus para vencer lutas. Clamamos pelo sangue de Jesus para combater o nosso pecado. Clamamos pelo sangue de Jesus para nos preparar para o arrebatamento. Clamamos pelo sangue de Jesus para o preparo, para deixar esse mundo para trás. Clamamos pelo sangue de Jesus para termos comunhão com o Espírito Santo. Esse é o propósito do clamor. O clamor é baseado na nossa luta diária e necessidade. Por isso que temos que comer, Jesus falou que temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Os fariseus ficaram escandalizados, os discípulos ficaram escandalizados e vários deixaram ele para trás. Mas nós temos que entender o seguinte, que a vida está no sangue de Jesus. E nós recebemos a vida nova através desse sangue. Próximo slide. Prática. Irmãos, tem pessoas que acham que não é necessário clamar pelo sangue. Dizem o seguinte, basta que o sangue de Jesus foi derramado há 2000 anos atrás e já estamos perdoados pela fé. Não precisa clamar. Isso se fala muito. Fala muito isso aí. As pessoas, principalmente as pessoas que saem
acham que essa é uma grande verdade, mas não é. Vejamos aqui, no Velho Testamento, no Êxodo 12, o sangue do cordeiro teve que ser derramado. E foi. Mas ele também tinha que ser aplicado, tinha que ser aspergido na porta. Ele foi pegar um molho de isopo, molhar no sangue, e estar na bacia e lançar na verga da porta e nas ombreiras. Foi o que fizeram aí nessa foto aí, vocês veem. Então, o sangue tinha que ser aplicado. Essa aplicação é o clamor. O sangue foi divertido pelo cordeiro, mas nós temos que pegar o sangue e aplicá-los à nossa casa espiritual, à nossa vida espiritual, ao nosso coração, para termos vida eterna. Essa é a bênção do clamor. Vamos para o Novo Testamento, exemplos do Novo Testamento. Aqui em 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Notem que agora vemos que a aspersão do sangue que era feito na porta, agora é feita em nós, a aspersão do sangue. O sangue de Jesus foi derramado no Calvário 2000 anos atrás, mas agora ele é aspergido continuamente na nossa vida através do clamor. E faz parte de um processo de santificação, no qual nós somos eleitos pelo Pai, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Vemos aqui em Lucas 11, 9 a 13, e mostra que devemos pedir ao Senhor, clamar pelo Espírito Santo. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se vocês forem numa concordância e olharem no grego, pedirem, vai ver que é também rogar, implorar, clamar, são sinônimos nessa palavra em grego. E nós é justamente isso que fazemos. Nós clamamos pelo Espírito Santo, mas clamamos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus aspergido dos nossos corações para gerar vida. Então, irmãos, como devemos clamar? Em todo momento. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos entoar um louvor? Quando
Meus amados irmãos, glória a Deus pelo ensino da palavra do Senhor que traz vida para nós. E nós, durante essa aula, o Senhor concedeu alguns dons espirituais que vamos transmitir para os irmãos. Entre eles, o Senhor mostrava que anjos sobrevoavam todo o território do Canadá e dos Estados Unidos da América, e a função desses anjos era nos despertar para que nós olhássemos para o alto. Se muitos estavam olhando para baixo, para os lados, para esse momento que muitos vivem, essa luta que está no mundo, mas a convocação do Senhor era para olharmos para o alto. E quando nós fazíamos isso, havia um renovo na vida de cada um de nós. Também o Senhor ainda mostrou que durante esta aula era aberto um livro na eternidade. E deste livro saía uma luz muito forte. E ela penetrava nos nossos lares. E ela fazia algo extraordinário, porque ela removia todo tipo de conhecimento, entendimento que não está de acordo com o projeto de Deus na nossa vida. O amor pelo sangue de Jesus faz isso, não é? Quando nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, aquilo que até às vezes nós gostamos, mas o Espírito Santo vem e nos mostra que aquilo nos afasta do propósito de Deus. Aquilo era removido e havia também um renovo na vida dos irmãos, louvado seja Deus. O Senhor revelou também que, com respeito, no início desse seminário já, uma senhora que ela clamava no seu coração, porque ela via que os seus filhos estavam esfriando espiritualmente, e eram filhos que cresceram na obra do Senhor. E eles já não assistem o culto nem pelo YouTube, nem o culto do Zoom que as igrejas fazem. Mas era necessário que a família estivesse clamando. E o Senhor mostrou que durante esse seminário vai haver uma libertação. Louvado seja Deus. O Senhor mostrou também, com respeito a um obreiro, um irmão, que ele, nesta semana, ele estava aflito com respeito a uma prova profissional que ele está passando no seu local de trabalho. E o Senhor mostrou que para ele, na fidelidade dele, o Senhor vai dar uma bênção. E um sinal é que ele conversou muito com a sua esposa sobre querer tomar uma decisão por causa da situação que ele está enfrentando no seu local de trabalho. A palavra do Senhor é que ele aguarde. O Senhor está abrindo uma resposta, o Senhor estará dando uma porta com uma resposta. Não quer dizer que ele vai ter que sair do emprego e ir para outro lugar. A porta que o Senhor está abrindo com a resposta, primeiramente, é o livramento dessa situação que ele está vivendo, e haverá um renovo na sua fé para ele prosseguir na caminhada. O Senhor mostrou ainda também um casal, e nessa semana, o marido e a esposa tiveram um desentendimento. E os dois se entristeceram, porque eles entenderam que não agradou o Espírito Santo. Mas o Senhor mostrou que está concedendo uma bênção a eles. Mas o anjo estava presente na casa deles, ministrando uma cura no interior deles, e eles se colocavam de joelhos e oravam ao Senhor. E havia uma operação na vida deles, operando uma novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter agora um intervalo de 5 minutos. Eu vou dizer aos irmãos, não desliguem a televisão se vocês estão assistindo pelo YouTube, na TV, ou no celular, ou no computador, mantenha ligado. A próxima aula é um assunto que está relacionado com esses dons espirituais, também que o Senhor mostrou, tem mostrado, que é sobre os perigos do envelhecimento espiritual, um assunto que interessa desde o irmão mais novo na fé aos pastores. É muito importante esse assunto para a nossa vida. Então, vai estar aí um cronômetro de 5 minutos. Fiquem atentos a este cronômetro. Ao encerramento desse cronômetro, o pastor que vai dar a aula já vai iniciar a aula. Vamos glorificar o Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por esta aula, pela operação dos dons espirituais, pela palavra revelada para o nosso entendimento, esse recurso glorioso
que é o clamor pelo poder do sangue de Jesus. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.